conservar a sua força ou ação, são sinônimos dessa palavra, perseverança. O autor aos Hebreus, escrevendo no capítulo 10 de Hebreus, verso 31 a 39, Hebreus capítulo 10, verso 31 a 39, ele diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quando a carta aos Hebreus foi escrita, os crentes hebreus já estavam cansados das lutas e pensando em desistir. O autor então escreve para lembrá-los do passado, dizendo de tudo aquilo que eles já haviam passado, e estimulá-los no presente, olhando para o futuro, porque aquele que vem virá e não tardará. Muitas vezes nós, envolvidos na luta, como esses crentes hebreus estavam, podemos, quem sabe, começar a nos desanimar, perder a perseverança, a persistência. Mas então o autor aos Hebreus vem lembrá-los de que aquele que vem, virá. Essa é a promessa daquele que não mente, daquele que não falha. Irmãos, se foi a perseguição que levou a igreja de Jerusalém à obra missionária, sem dúvida, foi o tempo de perseverança na doutrina dos apóstolos que os qualificou a pregar. Se hoje nós temos a palavra de Deus em mãos, foi com e por muito custo, um custo muito alto, que essa palavra chegou a nós. A história da igreja tem provado que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E eu quero que vocês saibam, irmãos, que não é somente no primeiro século, no segundo e no terceiro que houve mártires. Hoje, em nossos dias, tem muitos cristãos dando a vida por amor à palavra. Esses irmãos precisam de perseverança. Quem sabe eles possam estar perdendo a sua visão. E quem sabe nós mesmos já tenhamos perdido a visão, porque nós passamos a olhar os problemas e as lutas. Quando nós lembramos do alto preço que foi pago para que hoje nós estivéssemos aqui,
quem sabe nós valorizaríamos muito mais a obra do Senhor. Foi com sangue, suor e lágrimas que o Evangelho chegou no Brasil. Eu lembro de uma ocasião, quando eu era recém-convertido, o pastor que começou um trabalho missionário lá em Humaitá, no Amazonas, ele foi convidado para uma ocasião como essa, o aniversário da igreja, e ele estava ali pregando, e ele deu um testemunho. Sabe como eles foram recebidos na beira do rio Madeira, que passa na margem, ou a cidade de Humaitá fica à sua margem? Eles foram recebidos a pedradas. E hoje, mais de 40 anos depois, está lá. O Evangelho triunfou. A palavra de Deus venceu. Ela tem superado